gente, vou sair iluminado daqui, porque o creme de leite eu percebi que é roubar no carbonara, não é? Eu vou te explicar o que dá a emulsão, né? O carbonara é um molho emulsionado, muito cremoso, que se faz com a junta de 3 coisas. Isso. A gema de ovo, que é gordura. Isso. O queijo parmesão, que também é gordura, é sabor, mas também é textura, mas basicamente é gordura. E a água do cozimento do macarrão, que carrega um pouco do glúten da massa. Ou seja, carrega a farinha, um pouco da água farinhenta da massa. Então, quando os 3 entram na mesma temperatura e você mexe, gema, olha, isso para uma gringa é difícil. Você mexe, gema com queijo parmesão e um pouco de água. Esse movimento é quando você cria você faz essa cremosidade. E o bacon entra para dar sabor, muita pimenta do reino. E não tem clara, só gema. Não tem clara, só gema, porque a clara não daria cremosidade, é mais água do que outra coisa, então ela ficaria meio pedaçuda. Meu Deus, eu estou saindo desse programa hoje aqui com muitas ideias, me sentindo assim, mudando de faixa, de amarela para verde, talvez. Falta, tá duro. What about the throwing it against the ceiling? Não, Jason. Essa coisa de jogar a massa no teto da cozinha para ver se está pronta, não sei quem inventou. Mas não precisa, tá? Nessa quarentena, o que mais a gente vê é a gente preocupada de estar engordando. O que fazer? Engorda. Eu engordei. Tá vendo? Olha que licença que está sendo dada aqui agora, hein? Olha, eu vou te contar, eu vou falar uma coisa. Eu acho que no começo da quarentena, eu e muita gente engordou, porque a angústia era muito gigante. E mesmo aqueles que conseguiam dominar a angústia e que não virassem angústia oral, algumas pessoas como eu, por exemplo, que achavam que não iam comer 3 barras de chocolate inteiras numa tarde, acabaram fazendo isso. Porque numa hora o desespero de não saber o que estava acontecendo, como fazer, das notícias terrivelmente ruins chegando, e você não poder sair, e as brigas dentro de casa, porque ninguém sabia qual era o novo normal. E eu acho que aí rolou muita comida, a comida da ansiedade, sabe? E enfim, essa não é boa. Essa daí não Agora, funciona. se você tá engordando, porque antes você não almoçava e agora você faz um belíssimo carbonara e senta para almoçar com uma taça de vinho, depois come um tiramisu, engorda. Ai, que delícia. Quando acabar a nossa conversa, quando a gente desligar a câmera, o que você vai fazer? Eu vou te contar o que eu vou fazer. Eu vou descer para cuidar da minha horta, porque você me deu vontade e eu estou querendo podar umas folhinhas e umas coisinhas estão crescendo ali. E às 18 horas eu vou fazer uma aula pela internet de ginástica para me manter em forma. Claro. E depois eu vou preparar o jantar para minha família e provavelmente eu tome 1 ou 2 taças de vinho. E vou dormir cedo, porque amanhã começamos a gravar o programa. Paola Florência Carosella, o que é a vida trancada? A vida trancada pode ser um prêmio ou pode ser uma miséria. Eu acho que depende de cada um. E depende a gaiola. Para mim, está sendo um momento de reestruturar a vida que eu quero ter, as prioridades e a pessoa que eu quero ser. Para mim, a quarentena trouxe um silêncio. Ela silenciou a minha vida, que era muito maluca. Eu continuei trabalhando porque eu estou fazendo delivery nos meus restaurantes e eu voltei a cozinhar
de uma outra forma e me encantei de novo, consegui abraçar meu restaurante de novo só para mim, junto com os meus cozinheiros, que são maravilhosos, mas isso me trouxe uma conexão de novo com a cozinha, porque antes disso eu fazia milhares de coisas, sabe? Masterchef, Cozinha e Voz, entrevista, palestra, isso aqui, maternidade, minha casa, e a minha vida se silenciou, ela diminuiu de tamanho e ficou muito gostoso fazer menos coisas. Ô, Paola, vamos então fazer agora uma coisa que você deve estar com saudade de fazer no seu restaurante. Vamos tirar uma selfie? Vamos! Ah, Paola, eu esqueci de perguntar uma coisa. Quais são os talheres corretos para se comer uma empanada? Nenhum, os deditos. Se comem com as mãos. Eu sabia que você não gosta que ninguém use talher para comer empanada. Não faz sentido. Não, você come pastel de garfo e faca? Claro que não. E empanadas? Não. Obviamente. Não. Paola, muito obrigado, querida. Que você continue nos iluminando e viva a comida de verdade, e as alfaces, e os carbonaras, e tudo aquilo que é lindo. E tudo aquilo delicioso. Eu te agradeço por uma hora, um momento que passou muito rápido, que foi muito divertido, interessante, e que você fez perguntas boas que me fizeram pensar. Te agradeço muito, te admiro muito também, acompanho muito o teu trabalho. Obrigado, linda. Beijo na família. Muito obrigada. Até. Beijo para tua também. Tchau, tchau. Desejo, felicidade, sofrimento da alma, os grandes temas da vida na visão de um filósofo pop brasileiro. Estejamos onde estivermos, a felicidade é uma possibilidade. É uma possibilidade talvez frágil, talvez rara, talvez remota, mas suficientemente real para nos manter eretos, de pé e verticais, atrás de continuar vivendo. Clóvis de Barros Filho no Provoca Terça, logo após o Jornal da Cultura. O programa a seguir contém o recurso de audiodescrição. O Persona em Foco de hoje tem como convidada especial Zezé Mota, que nos fala da sua trajetória vitoriosa como atriz e cantora. A entrevista será conduzida pelo ator Eduardo Acaiabe, que esteve com a Zezé em vários trabalhos. A gente trabalhou em 2 ocasiões, em 2 filmes. Um chama Bom Dia Eternidade, do Rogério de Moura, e do Jefferson Day, que é o Brother. E o ano passado ela foi homenageada no Troféu Raça Negra 2017, a grande homenageada, onde eu fiz a direção artística lá. Então a gente se encontrou também nessas ocasiões. E ela é divertidíssima, é um barato, é uma pessoa incrível, eu gosto muito dela, é uma querida. Eu fazia até num dos filmes, eu fiz o marido dela. Temos também a presença do jornalista e escritor Rodrigo Murat, autor da biografia da nossa convidada. Eu conheci porque eu fazia biografias para a coleção Aplauso, Rubens Evaldo Filho era o coordenador e ele pediu para eu sugerir um nome e eu lembrei da Zezé, me pareceu um nome fascinante por essa transição que ela tem entre a carreira de atriz e cantora. E aí falei com ela topou fazer o livro. A gente fazia entrevistas na casa dela, na época ela morava na Lagoa, com a Bela Vista.
E foram encontros ótimos, inesquecíveis. A Zezé é uma pessoa ótima que rapidinho te deixa à vontade, te transforma em pessoa próxima, assim, amigo. Foi bem legal fazer. Olha só que tá aí. Lindíssima. Zezé Mota. Edu, Rodrigo, Zezé, estão prontos? Podemos começar? Zezé, linda. Zezé, eu sei que você nasceu em Campos, no estado do Rio de Janeiro. Eu queria saber quais foram as suas primeiras experiências artísticas na infância. Na infância, eu descobri muito cedo o meu dom de atriz, porque desde o curso primário, naquelas datas históricas, eu estava sempre me exibindo, falando um poema, no ginásio também. Depois eu trabalhei num laboratório Moura Brasil. Eu estava sempre cantando uma música, dizendo uma poesia. Quando dizia, vamos montar uma peça, eu nem me convidava, eu já me ofereci. E qual foi a sua primeira experiência amadora em teatro? Primeira experiência em teatro foi no ginásio mesmo. Ainda em Campos? Já no Rio? Não, eu fui para o Rio muito pequena. Saí de Campos com 3 anos de idade. Eu sou, assim, campista de origem, né? Mas saí muito pequena de lá. Eu tive o privilégio de estudar no ginásio João 23, que era um colégio fundado por Dom Helder Câmara, que nos incentivava muito essa coisa. Tinha um movimento cultural muito grande. Eles nos levavam a museus, a exposições, a teatro, cinema, até ópera. Até ópera na minha adolescência eu cheguei a ter. Meu pai era professor de violão. Ele, na verdade, tinha uma formação clássica, mas tocava música popular, tinha um grupo de chorinho para sobreviver, porque não teve espaço na música erudita para ele. E foi ele que me descobriu o meu lado de cantora. Porque meu pai já se despediu, já está no outro plano, mas a minha mãezinha é viva até hoje, está com 94 anos. E eu sou do tempo do rádio, né? A minha mãe tinha um ateliê de costura. E a gente passava o dia inteiro costurando e ouvindo rádio. E aí meu pai chegava em casa e eu falava, papai, você precisa ver essa música que a Emilinha Borba gravou e cantava a música inteira, ou a Marlene, ou Nora Ney. E ele falava, quantas vezes você ouviu essa música? Eu disse, ela está lançando, né, um LP, que eu sou do tempo do LP, né? Claro. Está lançando um LP, então toca toda hora no rádio. Eu acho que eu ouvi umas 3 vezes. Aí, então, meu pai me descobriu cantora. Falou, nossa, você é afinada, tem um bom ouvido, né? Boa voz e boa memória. Você tem que ser cantora. Mas eu me lembro muito de uma música da Ellen de Lima, que chamou muita atenção do meu pai, porque era uma música difícil. O título dela eu não sei, mas é assim. Não, eu não tenho culpa de não ter um carinho para te dar. Tudo que eu tenho é muita saudade, saudade particular. Sou como tudo que não é nada, sou um céu a desbotar. Sou um mundo vazio, triste, deserto, sou de não ser de amar. Sou um mundo vazio, triste, deserto, sou de não ser de amar. Ela é muito modulada, né? Meu pai falou, nossa, como é que você aprendeu tão rápido? Que maravilha. Zezé, é uma coisa, como é que foi o caso da Virgem Maria Negra? O que aconteceu com vocês? Pois é, rapaz. E, como eu te falei no ginásio, a gente fazia teatro, né? E era um colégio
humilde, né? Na Cruzada São Sebastião. Então, nós resolvemos montar o alto do Natal, né? E me puseram de Maria e um outro colega, o Zaqueu, que Deus o tenha, de José. E houve um estranhamento, as pessoas vaiaram, criou um desconforto por causa dessa coisa de que, né? Que inventaram que Jesus era louro de olhos azuis. Foi desconfortável e fiquei um pouco assustada. Fiquei chocada mesmo. E você, do tablado, você teve a grande oportunidade de estrear no Roda Viva, né? É verdade. O texto do Chico, direção do Zé Celso. Como é que foi essa experiência de entrar para esse espetáculo e a vivência das temporadas muito turbulentas por conta da época? Foi uma coisa mágica. Bom, do começo era assim, quando eu falei para meus pais que eu queria ser atriz, eles falaram, você está com febre, menina? Como é que a gente vai pagar um curso para você? Mas por conta da minha dedicação no ginásio, que eu ia até a ópera, que não era obrigatório esses passeios, mas eu não faltava nem a ópera. Então, por conta disso, eu e mais 2 alunos ganhamos, no final do ano, uma bolsa para fazer, no final do curso ginasial, para fazer o tablado. E na peça de encerramento do curso, né? Como sempre se faz, na peça de encerramento, a Maria Clara montou um espetáculo chamado Miss Brasil e eu tinha um papel de destaque no espetáculo. E aí eu tinha um ator na plateia, Flávio Santiago, que sabe minha vida toda, né? Metade. Flávio Santiago falou, nossa, você canta, dança, representa, pretende seguir essa carreira? Eu falei, se Deus quiser. E aí foi o Flávio que me avisou que ia ter um teste para a Roda Viva. E foi assim, uma coisa mágica, uma grande sorte, porque eu me formei numa semana, na semana seguinte eu já estava fazendo o teste, sendo que paralelo ao curso de teatro, eu fiz contabilidade, eu sou contadora técnica em contabilidade, mas eu digo que hoje em dia eu só sei contar história, porque eu nunca exerci esse ofício, nunca exerci. Você tinha um namorado que não queria que você fosse para o teatro? Menino, como é que você sabe disso? Eu tive um namorado que éramos assim, minha mãe já estava até fazendo enxoval. Só que ele era de uma família humilde, mas que foi criado por uma família abastada, enfim. E aí ele morava na Barra da Tijuca, tinha pais adotivos e tal. E quando ele disse, olha, assim, às vésperas de estrear a Roda Viva, eu estive pensando que eu não posso apresentar aos meus pais uma moça que faz teatro, porque eles vão ficar chocados. E então, eu preciso te avisar, antes de você estrear, que você tem que escolher entre o teatro e o nosso... Quer dizer, além dessa barra pessoal, tinha a barra da época, da censura. Conta um pouco como é que foi fazer esse espetáculo com essa... O que foi o CCC? Como é que foi essa... Nossa, eu comecei com o pé direito, né? Porque era uma peça do Chico Buarque, né? Do grupo Oficina, né? Um grupo incrível de vanguarda. E dirigida pelo José Celso Martinez Correia, né? Até aí tudo bem. Mas nós fomos atacados por um grupo de extrema-direita, num determinado dia, invadiram o teatro, os camarins depois da peça, e saíram nos... Era no Ruth Escobar? Era no Ruth Escobar. Eu sei que eu estava indo para o meu camarim, que era o último, quando eu vi uns brutamontes com um soco inglês, cacetetes na mão, eu pressenti alguma coisa... Que é isso que está acontecendo? Falei, até eu chegar no meu camarim, eles me alcançam. Então, eu entrei no primeiro camarim que eu vi aberto, que era do Rodrigo Santiago. Entrei no primeiro camarim e falei, fecha a porta que eles vêm aí. E aí o Rodrigo estava recebendo um casal no camarim, ficamos os 4 empurrando a porta, não tinha coisa para trancar, mas eles conseguiram, ficava uma frestinha aberta, e eles abriram extintores de incêndio e
Foi aquela loucura, né? Aquela correria. Zezé, nós temos alguns depoimentos gravados para você. O primeiro deles é de uma companheira sua dessa peça, que viveu esses momentos juntos com você, no Roda Viva. Zé Mota, quanto tempo, hein? Eu puxei um fiozinho da linha do tempo e fui abduzida para 1968. Tchan, tchan, tchan. Numa peça do Chico Buarque de Holanda, Roda Viva. E fazíamos parte de um coro infernal. Um belo dia, quando no final do espetáculo, estávamos nos trocando no camarim e um barulho absurdo começou a invadir e logo em seguida arrombaram a porta. Era o CCC invadindo. Era um grupo de jovens paramilitar, treinados pelo exército. As atrizes, atores correndo pela rua, seminus, enrolados em panos e desesperados na Rua dos Ingleses. Agora eu quero te homenagear nesse finalmente, minha linda. Eu vou falar umas frases de um livro que eu venho escrevendo ao longo dos anos. No reencontro do mar espumoso contra as rochas, eu mergulho fundo, saio com o corpo salgado e me estiro nas areias brancas. E livre, danço nua sob o sol dessa galáxia. Ai, que lindo. Liberdade Artes. Nossa, que lindo. Ô, Valquíria, quanto tempo. Saudades, amiga, saudades. Adorei também seu poema. Lindo, lindo. Bom, Zezé, aí você estava morando em São Paulo e começou a se apresentar em boates, né? Tem o Telecoteco, o Balacobaco. E como é que você já conseguia conciliar a carreira de atriz com a de cantora? O que era mais forte para você naquele momento? Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar como crooner aqui em São Paulo, eu saía do teatro, eu estava fazendo no Teatro São Pedro, Fígaro, né? Com direção do Gianni Ratto. Beatriz Segal, né? Com Beatriz Segal. E eu fazia a Condessa, que também causava um certo estranhamento no público. Né? Porque ficavam falando durante uns 10 minutos na peça sobre a Condessa e, de repente, eu adentrava. Eu entrava em cena e eu sempre ouvia umas cotoveladas, um burburiozinho, porque estranhavam como uma Condessa. E uma vez por semana nós fazíamos debates. E tinham pessoas que falavam abertamente que achavam muito estranho essa inversão, porque a Beatriz Segal tingiu o cabelo de louro e fez a criada, né? A gente inverteu os papéis. E aí como é que era? Você saía do teatro e ia fazer show como crooner? Saía do teatro, a primeira casa foi Balacobaco. Porque era noite afora, né? A vida de crooner é dureza. Porque você tem que cantar até o último cliente. Bêbado em geral. Não, e tem aqueles que tem uma garrafa de uísque exclusiva. E você vai tomando. Mas eu aprendi com tinham outras crooners, né? Eu aprendi com elas que quando estava ficando bem vazio e ficando tarde e que o cansaço ia batendo, que era para cantar as coisas bem ralentadas, aí para dar sono, entendeu? Então eu me lembro que eu cantava ai, Dindi, se soubesse o bem que te quero. Muito bom. Para dar sono no pessoal e ir embora. Zezé, você estreou na TV em 68, na Tupi, fazendo a novela Beto Rockefeller. Né? Depois você foi fazer na Globo uma novela e fez Super Manuela também, né? Parece que a sua personagem era meio intrometida, era isso mesmo?
Você teve problemas com ela? Tive. Era uma empregada bem atrevida, que tinha opinião própria e falava tudo, não tinha papo na língua e tal, mas acabou se esvaziando o personagem. Eu até hoje não entendi muito bem de onde veio essa censura. Foi censurado, então, na verdade. Foi. E aí cortaram o personagem. Zezé, vamos ver quem dessa novela, Super Manuela, mandou uma mensagem para você. Olha só. Ô, Zezé, que saudade. A gente se viu tão pouco nessa vida. Você fez uma novela minha, Super Manuela, onde estava muito bem. E agora, apesar de encontrar pouco, eu te acompanho sempre, essa carreira maravilhosa que você teve. Sou teu fã. Eu também te gosto muito, te admiro. Desde Orfeu, que você estava maravilhosa também. E como cantora, cadê a Zezé cantora? A gente quase não vê, é uma injustiça conosco. Ah, pois é. Você não está mais presente cantando. Pois é, parece que eu não estou... Por favor, apareça. Tá bom. Que eu tenho saudade. Queridão, cada surpresa maravilhosa. Ah, mas eu acabei de gravar um CD, que era um sonho que eu acalentava há uns 10 anos. Saiu finalmente pela Coqueiro Verde, o Samba Mandou Me Chamar. Já fiz o lançamento no Rio de Janeiro e breve, muito breve, quero vir a São Paulo. Aguarda. Muito bem, nós vamos ao primeiro intervalo, é bem rápido. A gente volta já já com o Persona em Foco de hoje. Qual a viabilidade de uma frente ampla em defesa da democracia? Por que o PT se divide quanto ao seu papel na oposição a Bolsonaro? O partido corre o risco de ficar isolado? Essas e outras questões sobre o atual momento sociopolítico e econômico do Brasil são temas para o ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação e ex-candidato à presidência, Fernando Haddad, ao vivo, segunda, 10 da noite, no Roda Viva. Roda Viva, apoio Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. Vivo Selfie, novo plano pós que é a sua cara. E Ultra Farma, a maior farmácia online do Brasil. Ultra Farma apresenta Aprender é o Melhor Remédio. Álcool em gel, água e sabão é bom pra limpar as mãos. Não esqueça de usar a máscara pra prevenção. Use máscara. Evite aglomeração e não demole não. Pede pro vovô e pra vovó ficar em casa. Se for comprar remédio, compra lá na Ultra Farma. Foge do vilão do preço alto. Na Ultra Farma é mais barato e entrega na sua casa. É o rock da prevenção. Fique em casa, fique em casa. Cuidado com o vilão dos preços altos. Se precisar comprar remédio, acesse ultrafarma.com, a maneira mais fácil e barata de comprar remédio sem sair de casa. Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Segundo bloco do Persona em Foco de hoje, nós temos aqui Eduardo Acaiabe e Rodrigo Burati. Eles estão conduzindo um bate-papo bem gostoso com a Zezé Mota. Zezé, você já disse em entrevista que em algum momento da sua vida você teve vergonha de ser negra. Como é que foi esse processo e por que isso? Era assim, na verdade não era vergonha, foi um processo de embranquecimento. Porque sabe como é que é adolescente, né? Eu morava num prédio de classe média baixa e... No Leblon? No Leblon, mas apesar de ser um prédio de classe média baixa, por ser num bairro nobre e tal, no prédio tinham poucos negros. Então as minhas coleguinhas diziam assim, seu nariz é chato, sua bunda é grande... e seu cabelo é ruim. Umas diziam ruim, outras falavam é duro. E eu ficava com isso na cabeça. Aí comecei a alisar o cabelo.
pensava em fazer uma plástica no nariz e cheguei a investigar se havia plástica para diminuir o bumbum, vê se pode. Ou seja, total negação das minhas origens, né? Mas, felizmente, foi uma fase só. O que é, Zezé, a comunidade da Fonte da Saudade? Quem passava por lá? Era uma loucura. Fonte da Saudade. Rua Resedar. Rua Resedar. Eu estava procurando um apartamento, aí um dia encontrei o Wolf Maia, que disse assim, pois é, ia dividir um apartamento com uma amiga, mas aconteceu um imprevisto. Você não quer dividir comigo? Eu falei, vamos embora. Aí fomos morar, mas era imenso, tipo, uns 4 quartos. Aí depois chegou a Lucélia Santos, o Marco Nanini. E quando eu fui... Ney também, Ney Mato Grosso. Ney Mato Grosso, quando eu fui fazer Chica da Silva, que eu passei 3 meses em Diamantina, o meu quarto ficou vago. Aí o Ney tinha resolvido morar no Rio de Janeiro, tinha desfeito o grupo... Secos e Molhados. Secos e Molhados, ele resolveu fazer uma carreira solo e morar no Rio. Aí tinha um quarto vago, o Ney ficou sabendo, foi lá e ficou morando no meu quarto, enquanto ele procurava apartamento. Morando não, alugou meu quarto. Enquanto ele procurava apartamento. Era muito divertido. Nós temos um depoimento aqui enviado pela internet de uma dessas pessoas que você mencionou aí, da comunidade Fonte da Saudade. Vamos ver o que ele tem para dizer sobre você, hein? Eu tô aqui varrendo o palco do meu teatro e lembrando que Maria Clara dizia que todo ator tem que varrer o palco que pisa. Me lembrando de você, Zezé, minha parceira lá no início. Me lembrando de toda a nossa vida, tanta coisa a gente viveu junto. Moramos juntos. Eu me lembro de você lá no começo, quando fazíamos Godspell, lembra? Fazia o Jesus Cristo, um musical lindo, você fazia também. Eu me lembro de você acordando de manhã, me botando no jaleco, me botando no carro para eu ir para a faculdade de medicina. Eu acho que eu acabei a faculdade de medicina porque você me insistia em me mandar para o laboratório de manhã e eu fiz essa faculdade. Lembro de você em tantos momentos. O mais incrível também foi o teste da Chica da Silva. Você lembra disso? A gente vivia lá na Resedar, na Fonte da Saudade. E aí teve o teste do filme do Cacá Diegues e você foi fazer o teste. Você foi chamada para fazer o teste, nem era a favorita. Mas a gente se arrumou, você botou um vestidinho de chita toda linda e falou, vambora! A gente fez uma oração e você foi. Ganhou o papel. Ganhou o papel e sustentou nossa casa durante uns bons tempos, assim. Eu lembro que ela fazia feijão aos sábados, a feijoada da Zezé era famosa. Todo mundo que morria de fome, ator, né? Meio que ator de teatro, ninguém era muito famoso, não. E a gente ia comer um feijão da Zezé, que não tem ninguém que faça uma feijoada como ela. Meu amor, esse programa é seu. Você está sendo homenageada hoje por esse programa que eu adoro. Você é uma das criaturas que eu mais amo na minha vida, mais tenho admiração, respeito, gratidão. E eu estou muito feliz de você estar sendo homenageada. Você merece tudo isso e muito, muito mais. Um beijo. Obrigada, Wolf. Saudade. Sabe quem frequentava também? Jorginho Fernando. Jorge Fernando frequentava. Foi assim, o Jorginho, ele fazia tablado e, às vezes, o pessoal, depois do curso, dava aquela esticada, né? Baixo Gávea, Baixo Leblon, sei lá o quê. E o Jorginho não morava na Zona Sul. Então, de repente, o pessoal cobrou, você nunca vai? Ele falou, não, é porque já essa hora não vai ter mais ônibus para mim se eu for dessa esticada. Aí eu me lembro que alguém falou, ué, dorme lá em casa. Tem um sofá na sala. Aí o Jorginho dormiu no sofá da sala. Eu sou boa também de fazer café da manhã. Quando ele acordou, eu preparei aquele café da manhã para o Jorginho. Ele adorou. E aí eu falei assim, olha, quando você quiser, o sofá está às ordens. E ele ficou... Virou frequentador assíduo do sofá da Resedar. Era muito divertido, muito divertido. A Lucélia Santos, por exemplo, quando ela resolveu se mudar para o Rio, né, ela ficou sabendo dessa comunidade e aí ela foi lá. Eu falei, Lucélia, não temos nenhum quarto aqui. Aí ela saiu andando, entrou no quarto da empregada e disse, quem mora aqui? Eu falei, ninguém, minha mãe. A moça é casada, ela vai para casa todos os dias. Tá ótimo.
E ficou, menina, mas ela fez do quarto da empregada, mas ficou uma coisa linda, uma casa de boneca. Lindo, 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 lindo. E ficou ela lá morando no quarto conosco. Diz uma coisa, Zezé, você teve a experiência de viajar para os Estados Unidos com 2 espetáculos do Augusto Boal, né? O Sim. Arena conta Bolívar e o Arena conta Zumbi. Exato. Como é que foi lá? O que você traz de mais relevante nessa experiência? Nossa, foi uma experiência incrível. Bom, primeiro que foi minha primeira viagem internacional, né? Nós fizemos Estados Unidos, México e Peru, circuito universitário, com Arena conta Zumbi e Arena conta Bolívar, que era proibido ser apresentado no Brasil, Arena conta Bolívar, né? Por conta de ter sido um revolucionário. E uma coisa que me marcou muito é que eu era considerada feia, porque aquela história toda, né? De bumbum grande, cabelo duro, nariz chato, não sei o quê. Cheguei nos Estados Unidos, comecei a olhar aquelas negras lindas, com cabelo black power, aqueles negões lindos com cabelo black power. Falei, nossa, que gente bonita. Por que lá no Brasil a gente não se acha bonito ou não nos acha bonito? E aí eu descobri que a gente se achava feio porque os outros achavam que a gente era feia, a gente acreditava nisso. E aí aconteceu uma coisa muito séria e muito importante da minha vida ali. Porque eu não só alisava o cabelo, aí não ficava muito legal, eu usava uma peruca Chanel, que era moda na época, né? Peruca Chanel era franja e viradinha aqui. Eu usava uma peruca Chanel. E aí nós fomos apresentar a Arena conta Zumbi e em cada momento da peça, um de nós era o zumbi. Agora, você já imaginou Zumbi dos Palmares de peruca Chanel? Então, quando nós fizemos uma apresentação no Harlem, eu fui muito criticada por isso. Chamaram o Boal e falou, o que essa mulher alienada está fazendo no seu grupo? Aí o Boal fez a minha defesa lá e tal. Não, tá, pai, eu vou falar com ela. Aí veio conversar comigo, o pessoal achou meio estranho essa peruca Chanel. E aí eu falei, tá bom. Cheguei no hotel, tirei a peruca, só que eu achava pouco, porque eles usavam black power dessa altura, né? Aí eu comentei com a saudosa Carmen Costa, poxa, tomara que o meu cabelo cresça e fique desse tamanho. No dia seguinte, ela me levou uma peruca. Outra peruca. Black Power. Outra peruca. Você usou a peruca? Durante muito tempo. Você só trocou a peruca, né? Você ficou... E apresentou com essa peruca? Eu me apresentava com essa peruca, porque eu achava que estava muito baixinho. Ai, que ótimo. Bom, Zezé, como o próprio Wolf já falou, você foi escolhida para fazer o Chica da Silva, o filme do Cacá Diegues, e esse filme você considera um divisor de águas na sua vida e na sua carreira. Com certeza. O que mudou na sua vida após esse trabalho? O que mudou é que eu não era uma atriz popular, nem no Brasil. O Chica da Silva me tornou popular no Brasil e no mundo, né? Zezé, mais um depoimento para você, agora de um ator, trabalhou com você no Chica da Silva, olha só. Então, Zezé não era uma atriz, era um tsunami, um furacão, uma tempestade de talento, de beleza, de vitalidade. É uma coisa de louco. Fazer Chica da Silva com ela foi ótimo. Eu fazia lá o Padre Rolim, ficava Chica, 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 Chica. A Chica arrastava o padre para se quebrar e ele começava a gritar, isso não, Chica, Chica, isso não, isso não. E isso foi um negócio de louco. Todo mundo na rua queria saber o que a Chica da Silva faz. Eu falei, não posso falar, é segredo. E era isso, às vezes todo mundo queria ver, assistir. O elenco mesmo, a parte toda técnica, todo mundo ficava encantado para ver as cenas da Zezé. Foi exuberante. É uma história real de um personagem que nasceu para uma atriz e uma atriz que nasceu para um personagem. Eu era novinho, cabeludo, galã,
E a Zezé, aquela coisa de louco, eu atrás dela, Zezé. E a Zezé é casada. Chega pra lá, Stepan, tu também, pô, fica... Não, eu falei, não, Zezé, mas não é possível subir e descer aquela ladeira de Diamantina, sempre cantando a Zezé e ela nada. Até que no dia de vir embora, eu bati no quarto dela e falei, Zezé, eu tô indo embora pro Rio, vai ser uma vergonha pra mim eu chegar lá e nego perguntar, e aí, ficou com a Chica da Silva? E eu falar, não, eu posso mentir que a gente ficou juntos? Ela, tá bom, Stepan, pode. Aí foi uma alegria só. Zezé Mota, eu te amo imensamente. Coisa também, linda do meu coração. De todas essas pessoas, a que está mais próxima de mim até o presente momento é o Stepan, porque ele é presidente do Retiro dos Artistas e eu sou a vice-presidente. Então a gente está sempre junto. Voltando ao Chica, então, que foi um filme que você considera o divisor de águas na sua carreira, que é de 76. Foi um filme que te deu, assim, uma maturidade para você se lançar como cantora, né? Você gravou seu primeiro LP. Como é que foi? Que estratégia o seu empresário da época, o Guilherme Araújo, usou para regimentar esse repertório? Foi fantástico, porque com o sucesso de Chica da Silva, eu dava 2, 3 entrevistas por dia, e aí começaram a me perguntar, e agora, o que você vai fazer? Depois desse sucesso estrondoso, como é que vai acontecer? E aí eu falava, agora eu vou cantar, mas falava assim, né? Não tinha repertório, não tinha intimidade com os compositores. O compositor mais próximo de mim era o Eduardo Dussek. Não tinha repertório, não tinha empresário, enfim, não tinha uma infraestrutura, né, para me lançar, mas eu chutava, agora eu vou cantar. E o Guilherme Araújo leu isso no jornal, e ele, grande empresário na época, para você ter uma ideia, foi o Guilherme Araújo quem levou todos os baianos para o Rio de Janeiro. Gal, Betânia, Caetano, né? E depois o Ney Mato Grosso foi contratado por ele também. Enfim, ele leu isso no jornal e se interessou. Eu falei, Guilherme, mas não sei por onde começar, eu não tenho intimidade com os compositores. Então, o Guilherme fez um jantar na casa dele e todos os compositores que estavam disponíveis compareceram. Rita Lee, Melodia, saudoso Luiz Melodia, Moraes Moreira, Caetano, todo mundo foi no jantar. E o Guilherme expôs, olha, a proposta é a seguinte, queremos lançar um LP com a Zezé e ela precisa de um repertório. E realmente não teve um que não mandasse, dos que estiveram presentes no jantar, que não mandasse uma música para mim. Para encerrar esse bloco, vamos ouvir um trechinho do Dores de Amores, do Luiz Melodia, que você gravou, foi um dos seus grandes sucessos, né? É verdade. Enganado ou enganando meu viver. Pois quando estou amando é parecido com sofrer. Eu morro de amores, eu preciso aprender. Saudade, que saudade, Melodia. Mas Melodia continua vivo através da obra dele, não é? Mais um intervalinho, Persona em Foco volta num instante. Boldrin, você sabe que você é meu brasileiro preferido. É gigante o agradecimento pela existência desse programa, pela importância que ele tem na afirmação de uma identidade de um Brasil, que é o Brasil que a gente mais ama e acredita. É lindo estar aqui. Todos os parabéns do mundo, todos os beijos do mundo, todas as flores do mundo para você nesse aniversário, no aniversário do programa. Parabéns à cultura, parabéns ao senhor Brasil, parabéns a Rolando Boldrin, querido. Os cuidados com a saúde nunca foram tão essenciais. Por isso, fique atento. A carência de vitaminas pode prejudicar nosso sistema imunológico.
Para melhorar suas defesas e sua saúde, conte com o auxílio das vitaminas Sidney Oliveira. Uma linha completa que ajuda muito a aumentar a resistência do sistema imunológico, protegendo sua saúde. Vitaminas Sidney Oliveira. As vitaminas da família brasileira. Um novo mundo, sob um novo olhar. Metrópolis, de segunda a sexta, às 7h40 da noite, domingo, às 8 da noite. Voltando com o Persona em Foco, lembrando que todos os nossos programas, depois de exibidos na televisão, ficam postados no YouTube. Acompanhe a gente lá. Hoje nós temos aqui o ator Eduardo Acaiabe e o jornalista e escritor Rodrigo Murat, conversando com Zezé Mota. Conta que o seu 40º aniversário foi uma festa de arromba. Conta que festa foi essa? Gente, vocês não têm noção do que foi essa festa. Lá na Urca, no Instituto Instituto Cravo Albim. O Ricardo Cravo Albim vai te lembrar disso. Vamos ver o que ele fala. Então. Eu sempre considerei Zezé Mota como uma das grandes estrelas do Brasil, não é? E por quê? Porque ela começa com Chica da Silva e arrebenta no mundo inteiro. É uma estrela internacional de absoluta originalidade. Eu me lembro que eu estava na Alemanha e o prestígio da Zezé Mota era a cara do Brasil. Só que ela cumpre uma carreira de atriz, cumpre uma carreira de cantora e sempre com grande dignidade. Quando ela celebrou uma data redonda, 40 anos, eu ofereci o Instituto Cravo Albim para que ela pudesse celebrar com muitos amigos e foi uma festa linda, inesquecível. Zezé merece mais que isso. Ela merece uma consagração permanente e ainda não tem dentro do Brasil. Eu considero que a Zezé, uma Carmen Miranda tropical, uma Carmen Miranda negra, a partir de Chica da Silva, tinha que continuar encabeçando as grandes estrelas do Brasil. Seria justiça, necessidade e alegria para todos nós, fãs de Zezé Mota. Nossa, Ricardo, te amo tanto. Foi demais. Eu imagino que tinha uns 100 amigos lá, me abraçando. Eu não sabia para que lado me virar, beijar e abraçar. Foi demais. Ricardo, sou eternamente grata por todo o carinho que você tem comigo e principalmente por esse aniversário inesquecível. Zezé, na sua carreira de cantora, você tem também um trabalho com o Quarteto Negro, né? Ao lado de 3 feras. Como surgiu esse trabalho? Esse trabalho tem uma história, assim. Eu estava ensaiando alguma coisa com Paulo Moura e a dona de uma gravadora assistiu um ensaio e falou: nossa, como esse trio aí, éramos eu, Paulo Moura e Djalma Correia. E aí ela disse: nossa, como vocês se afinam, como vocês se entendem bem, como está bonito isso. E aí resolveu, era uma apresentação que a gente ia fazer. Ela resolveu transformar essa apresentação... Um quarteto? Num LP. Num LP. No LP? Depois teve LP e CD. E é um trabalho belíssimo, né? E depois o Paulo Moura convidou o Jorge Degas. O Jorge Degas veio da Dinamarca. Que era o quarto integrante. Para integrar, para formar o quarteto. Nós temos imagens aqui do Quarteto Negro. Vamos ver um pedacinho?
Canto direitinho, né? Zezé, em 84, você voltou a trabalhar com o Cacá Diegues no filme Quilombo, né? Você fazia Dandara, que é um símbolo da resistência negra. Como é que você consegue mostrar a relevância do negro no Brasil sem soar panfletária? Tem uma frase do Guevara que eu adoro, né? Temos que lutar sem perder a ternura, não é? É mais ou menos isso, né? Hay que endurecer. Endurecer sem perder a ternura. Então, essa questão do racismo tem que ser discutido, denunciado, enfim, o tempo inteiro, enquanto existir, né? Mas tem que ser de uma maneira tranquila, sem nós os negros, eles os brancos, porque aí vira, né? O Rodrigo mencionou agora o filme Quilombo. Nós temos aqui o diretor desse filme, aliás, de vários outros filmes seus. Vamos ver o que ele diz. 5, né? Olha lá. Zezé, saudade sua, viu? Você não devia desaparecer tanto da minha vida como você desapareceu recentemente. Eu tenho um amor por você imenso. Você é uma grande atriz, uma estrela do Brasil e uma irmã que eu ganhei quando fiz Chica da Silva com você. Depois disso fizemos mais 5 ou 6 filmes e todos eles nós sempre nos demos muito bem. Você é uma pessoa que o Brasil precisa ter você sempre do lado dele, porque você é uma princesa do Brasil. O Brasil precisa dessa princesa. Eu queria te dizer que você faz parte da minha vida, então todo filme que eu fizer agora você tem que estar junto, viu? Não falte não. Um beijo para você, Zezé. Ô, Cacá, também te amo muito, muito, muito. Você é muito importante na minha vida, meu irmãozinho querido. E vem cá, e dentro desse seu histórico de militância, de resistência que a gente estava conversando ainda há pouco, você criou o CIDAM. Como é que é? Ele ainda existe? A quanto está o CIDAM? Fala um pouco sobre o que é o CIDAM, para as pessoas saberem. O CIDAM é o Centro de Informação e Documentação do Artista... É o que, anos 80? Quando é que foi do isso? Artista negro. O CIDAM é de 1984. 1984, exatamente quando Cacá Diegues fez... Quilombo, né? Quando Cacá Diegues fez o Quilombo e quem era encarregado de juntar um elenco... Produtor de elenco. Encontrar o elenco negro era o Pitanga. E ele teve uma certa dificuldade de achar as pessoas e tal. E aí... a gente parou para pensar e que a gente tinha que se organizar. Porque quando se cobrava, porque essa quase invisibilidade do negro na mídia, as desculpas eram as mais esfarrapadas possíveis. Eu só convido você, o Pitanga, o Zózima, a Chica e a Ruti de Souza, porque a gente só conhece vocês. Se a gente conhecesse mais atores negros, agora... Não dá para entender como é que encontra os atores brancos e não encontra os atores negros. Então, nós chegamos à conclusão que a gente tinha que se organizar. E foi daí que surgiu a ideia de fazer um catálogo de atores negros. Quando eu tentei fazer esse catálogo, eu comecei, todo ator negro que eu encontrava, ou eu ligava e disse assim, me manda uma foto sua e tal. Mas aí eu estava casada com Jacques Tadeschi, um afro-belga que... trabalhava no Centro de Estudos Afroasiáticos, e ele falou, Zezé, não é assim, tem que ser uma coisa mais organizada, as fotos têm que ser padronizadas, porque de repente os atores mandavam uma foto, olhava para a foto, olhava, não, você não é mais assim. Isso não era pré-internet, né? Era tudo antes de internet. Era um arquivo que a gente estava fazendo, tipo fichário, né? E então cheguei à conclusão que a dificuldade dos atores negros era ter um catálogo. Nós chegamos a fotografar Rio, Salvador, São Paulo e Minas. Só que assim, nesses lugares tem pessoas do Brasil inteiro, né? Então, você ainda está na sua Simpro, que é um órgão ligado à ECAD, você faz 1000 coisas, né? Eu sou diretora de comunicação de uma sociedade que protege direitos autorais. Arrecadadora. Né? Que é a Socimpro. Já há algum tempo. Minha mãe diz que eu não bato bem da ideia, não, que eu faço tanta coisa ao mesmo tempo. Como diz a Leda Nagra, até síndica de um prédio eu já fui. Não aceitem, é uma experiência horrível.
Zezé, nisso você tem razão, eu sou síndico. Tá? Mais um intervalinho agora, é o último do programa. O Persona em Foco volta já. Opinião todo mundo tem. Algumas nos acompanham por toda a vida. Cresci num lar onde meu pai sempre nos ensinou a ter uma opinião já formada. Às vezes, a vida nos faz mudar de opinião. Um povo que não tem opinião, ele não sabe escolher. E você? Ouve a opinião do outro quando ela é completamente diferente da sua? Para mim, é uma pessoa que tem opinião, uma pessoa que sabe o que está fazendo. Aqui neste espaço, nós vamos ouvir especialistas e também o público. A sua opinião. Opinião, qual é a sua? Ultra Farma apresenta Economizar é o melhor remédio. Alô, mamãe? Alô, vovó? Alô, titia? Começa amanhã o Ultra Descontão Ultra Farma. Vocês não precisam sair de casa para comprar medicamentos e vitaminas pelo menor preço. Genéricos com até 98% de desconto. O Ultra Descontão Ultra Farma vai até o dia 13 de julho. E vocês podem comprar pelo site ou pelo app da Ultra Farma. Ultra Descontão Ultra Farma, a maior farmácia online do Brasil. Desejo, felicidade, sofrimento da alma, os grandes temas da vida na visão de um filósofo pop brasileiro. Estejamos onde estivermos, a felicidade é uma possibilidade. É uma possibilidade talvez frágil, talvez rara, talvez remota, mas suficientemente real para nos manter eretos, de pé e verticais, atrás de continuar vivendo. Clóvis de Barros Filho no Provoca Terça, logo após o Jornal da Cultura. O último bloco do Persona em Foco, o Rodrigo Murat e o Eduardo Acaiabe ainda têm algumas perguntas para fazer para a nossa convidada especial, Zezé Mota. Zezé, voltando à TV, depois de recusar alguns papéis de empregada, você voltou a fazer em Transas e Caretas. O que essa empregada tinha de diferente? Porque a questão não é a empregada. A questão é, porque eu estaria até discriminando uma classe importantíssima, não é? A questão é que me incomodava que algumas vezes que eu fui convidada para fazer empregada, ela não participava da história, ela não fazia parte da história. Eram empregadas que viviam a reboque dos outros personagens. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha filho, né? Não tinha casa, né? Como todos os personagens negros. Só circulava ali no apartamento da patroa. Isso realmente me incomodava. Eu falava, puxa vida, tive a sorte de ganhar uma bolsa de estudos para fazer um curso dos melhores do Brasil tablado e de repente estou eu aqui abrindo porta, fechando porta, servindo cafezinho, sim senhor, sim senhora. Era só isso que me incomodava. Agora, fazer a empregada em si, tudo bem, sem crise, sem problema. Sem problema. E você fez também com uma novela, Corpo a Corpo, com o Marcos Paulo. Sim. Teve problema também com isso? Teve, causou muita polêmica, porque eu fazia par romântico com o Marcos Paulo. E o Gilberto Braga quis denunciar a questão do racismo, né? Então, o personagem do Hugo Carvana, que era pai do Cláudio, personagem do Marcos Paulo, não aceitava de jeito nenhum esse namoro, né? E ele atacava muito ela, dizia, não quero ter netos beiçudos. Aí o Carvana falava essas coisas para mim, sabe? Só negra, feia, horrorosa, não sei o quê. Carvana falava essas coisas para mim em cena, quer dizer, no personagem. Depois, quando tinha um intervalo, ele me abraçava, chorava. Eu não queria ter dito isso para você. Eu falei, não foi para mim que você falou, Carvana, foi para a Sônia. O Gilberto Braga encontrou uma solução maravilhosa, que aí o personagem do Carvana teve um problema de saúde, precisava de uma transfusão de sangue. E a única pessoa que tinha o tipo de sangue compatível com o dele era a Sônia.
E ele recebeu a transfusão sem saber, né, de nada. E só depois é que ele ficou sabendo que a Sônia tinha salvo a vida dele. E aí ele aprovou o casamento, foi final de novela, né? Zezé, o Lauro César Muniz, o autor do Transas e Caretas, ele mandou um depoimento para você e lhe faz um convite, uma proposta, olha só. Caramba! Zezé, e que coisa legal ver você aqui. Tô te olhando agora, você tá cada vez mais bonita, hein? Você tá cada vez mais sensual. Eu sei qual é o segredo. Talento. Talento para tudo que você faz. Talento para o cinema, para a televisão, para o teatro. Então, Zezé, eu gostaria muito, muito de fazer uma proposta sacana com você. Eu escrevo e você interpreta. Eu vou escrever uma coisa, ou para a TV, ou para o cinema, ou para o teatro, e você vai interpretar. Então vai pensando nessa personagem. Mais do que isso, diz para mim agora que tipo de personagem você quer. Que tipo de personagem você quer que eu escreva para você? Como é que vai ser isso? Você quer o quê? Uma mulher forte, poderosa, com uma certa hostilidade até com o mundo, com as pessoas, ou ao contrário, humilde, boazinha, suave. Eu acho, sabe o quê? Que você pode fazer as duas ao mesmo tempo. As contradições da forte e poderosa e a suave, boazinha, sensualíssima, como sempre. Como é que é o personagem que nós vamos fazer juntos? Conta agora. Um grande beijão para você. Meu Deus, esse programa é incrível, né? É um fato inédito, né? Ser convidado assim. Cada um de um. Que coisa fantástica. Olha, eu acho que eu prefiro a mulher forte. Enérgica. Eu sempre faço mulheres boazinhas, mães, não sei o quê, E aí eu achei que não seria capaz nunca de fazer. Eu não gosto muito dessa coisa de vilã, essas vilãs que matam, que não sei, essa coisa assim eu não gosto não. Mas assim, uma mulher forte, eu fiz uma vez e gostei. Eu me lembro que foi com Charles Miller e Cláudio Botelho, no Sete musical. O Charles me pediu para fazer uma mulher má. Eu tinha que ser uma mulher má. E eu não conseguia. Aí chegou uma hora que ele falou, tudo bem, então faz o seguinte, ela não é má, ela é irônica. Aí eu voltei para casa e falei, como que uma atriz não consegue? A atriz tem que saber fazer tudo, nós temos todos esses personagens dentro da gente, é só botar para fora. Aí comentei com o Buruca, saudoso Buruca, que treinava comigo, ensaiava o texto comigo. Aí o Buruca falou, não, de jeito nenhum, se ele quer que você má, você vai ser má. E ficamos ensaiando lá uns 3 dias e um dia eu falei, conseguiu, encontrei o tom. Nossa, eu adorei ter feito aquela mulher. E até porque para o ator é interessante esse exercício de não fazer sempre o mesmo personagem, né? Claro. E vem cá, Zezé, como é que foi para você fazer anos depois a mãe da Chica da Silva na televisão, TV Manchete, uma loucura. com Thaís Araújo? Uma loucura. Eu estava em Cabo Verde, fazendo um filme, cheguei no hotel, tinha um recado do Avancini, saudoso Avancini, Walter Avancini. Aí eu ligo para ele, né? Ele me chamava de comadre. Comadre, topa ser a mãe da Chica da Silva? Eu tomei um susto. Falei, como assim? Posso pensar? Posso pensar? Aí ele, claro. Eu cheguei, aí quando eu tomei um banho, tomei um café, falei, Zezé, deixa de ser tonta, isso é uma homenagem belíssima, né? Fazer o personagem e depois a mãe do personagem. Eu, na verdade, eu acho que foi um fato inédito. Eu não conheço nenhuma história de um ator que tenha passado por isso, ou atriz. E aí eu falei, claro que eu vou fazer. Aí no dia seguinte, olha, aceito. E foi uma experiência bacana, muito legal. E as pessoas ficaram tentando comparar o meu trabalho com o da Thaís, né? Que é de uma maldade, uma crueldade terrível.
E eu sempre defendi, porque eu achei que era uma outra proposta, um outro diretor, e ela fez muito bem, do jeito que a Avancini queria. Zezé, a sua filha, Chica da Silva, fez questão de te mandar umas palavras também pela internet. Ela mandou pelo celular, olha só. Bom, ter a Zezé nas filmagens de Chica, nas gravações, na verdade, da novela, foi muito maravilhoso, porque a gente tinha a nossa maior referência, que era a nossa Chica da Silva mesmo, do cinema, que o Brasil todo tinha assistido, ali com a gente. Tá ruim, mãe. De ruim é pior, Chica. Mandinga estava certo quando disse que Vassuncê não devia de ter desafiado a natureza, pedindo um filho para os orixás. Mas eu não tô bem, não. Não tá. Mas o espírito dessa criança já está pertinho de Vassuncê. E eu era muito novinha, eu tinha 17 anos e ela me acolheu muito, assim, me adotou, cuidava muito de mim. A gente construiu uma relação muito linda, muito afetuosa, muito amorosa, que se estende até hoje, que vai ser pro resto da minha vida, porque eu sou muito apaixonada por ela. E eu sei que ela também é muito apaixonada por mim. Zezé, eu te amo, obrigada por ser essa referência tão forte, por ser essa mulher tão incrível e por nos guiar por tantos anos. Obrigada, meu amor. Te amo. Ainda bem que eu não sofro do coração, porque esse programa é terrível. Thaís, eu também te amo muito e te considero como uma filha e tenho muito orgulho de você. Você é maravilhosa, uma excelente atriz, uma excelente pessoa, uma excelente mãe, uma excelente esposa, uma excelente atriz, uma excelente amiga. Te amo. Zezé, ano passado você foi homenageada no troféu Raça Negra, né? Sim. Qual a importância de receber um troféu desse tipo? É importante porque o reconhecimento é uma coisa gratificante, né? Eu acho que tudo que eu tenho feito, eu considero que é um dever, já que eu tenho espaço na imprensa, eu tenho que aproveitar esse espaço e fazer denúncias, sim, porque as pessoas me ouvem, né? Eu não posso desperdiçar meu tempo falando abobrinha, né? Tem que ser bem utilizado esse espaço que eu tenho na mídia. É gratificante essa coisa do reconhecimento de que você, pelo menos, tenta fazer alguma coisa para mudar, né, a mentalidade da sociedade. E diz uma coisa, você gravou tantas músicas, de todas essas músicas ao longo desse tempo todo, qual que você acha que mais te representa nesse momento? Tem alguma que te passa pela cabeça que você poderia cantar um pouco aqui pra gente, para coroar esse momento? Olha, eu acho que, por acaso, foi das músicas que mais tocou no rádio. Abre as asas sobre mim, ó Senhora Liberdade, eu fui condenado sem merecimento por um sentimento, por uma paixão, violenta emoção. Pois amar foi meu delito, mas foi um sonho tão bonito. Hoje estou no fim, Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim. Não estamos no fim, Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim. Abre as asas sobre mim, abre as asas sobre nós. Wilson Moreira e Ney Lopes. Oh, meu Deus! Uau! Que amor! Muito obrigada. Quando eu canto, é para aliviar meu pranto e o pranto de quem já
tanto sofreu. Quando eu canto, estou sentindo a luz de um santo, estou me ajoelhando aos pés de Deus. Canto para anunciar o dia, canto para anunciar a noite, canto para denunciar o açoite, canto também contra a tirania, canto porque numa melodia acendo no coração do povo a esperança de um mundo novo e a luta para se viver em paz. A sonoridade de uma orquestra tradicional misturada a uma big band de jazz. A releitura dos clássicos do samba com melodias criadas especialmente para a ocasião. Olá! Há 27 anos nascia a Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo. E hoje vamos poder ver e ouvir porque ao longo dos anos ela se consagrou como uma orquestra única no mundo. No repertório de hoje, composições de Ciro Pereira, um dos fundadores da orquestra e maestro dos famosos festivais da Record da década de 1960, além de clássicos de Baden Powell e Tom Jobim. Sejam bem-vindos a mais um especial Jazz Sinfônica Brasil.